Olá, tudo bem? Eu avisei para não vir. Eu disse, os covardes não é para entrar aqui. Mas você não é covarde, né? Então, eu vou falar aqui para vocês 3 grupos de pessoas que a gente oscila entre esses 3 grupos, mas são os 3 grupos de pessoas que dominam o mundo hoje. Quais são? São os covardes, os fracos e os fortes. Lembrando, a gente oscila todo dia nesses grupos de pessoas. Mas antes de ir para isso, eu vou contar uma história para vocês. Diz uma lenda que um grande guerreiro, um grande capitão de guerra, pegou 4 navios, encheu de soldados e foi para uma guerra em uma ilha. Mas o pessoal daquela ilha, lá os soldados daquela ilha, era muito maior que o número de soldados que ele levou. Então ele chegou lá, descarregou seus soldados, descarregou todos os mantimentos, armas, tudo que precisava dos navios e mandou botar fogo nos navios. Os soldados deram uma questionada, mas como eram mandados, né, botaram fogo no navio. Quando os navios começaram a queimar lá no meio do mar, ele olhou para os seus soldados e disse: aquilo que está queimando lá era a única opção de vocês fugirem daqui. Agora vocês só têm 2 opções: ou ganham a guerra ou morrem aqui nessa ilha. A escolha é de vocês. E diz a lenda que eles ganharam a guerra. Ganharam e voltaram para casa vangloriosos, vangloriados pelo povo, trazendo a vitória, trazendo aquela ilha que eles conquistaram para o território deles, e foram muito saudados. Bom, agora entrando no nosso contexto dos 3 grupos de pessoas que vivem no mundo hoje, lembrando que o terceiro grupo é o mais importante para a gente escutar, que é o grupo que vai diferenciar se você é um covarde, se é um fraco ou se é um forte. Então, vamos seguir? Lembrando, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para a gente continuar passando informação para vocês. Então, vamos lá. Qual é o primeiro grupo que eu vou pegar? Eu vou pegar o grupo dos covardes, que foi as pessoas que eu não queria que estivessem aqui. Por que eu não queria? Porque vão ser aqueles que vão reclamar de mim depois, vão ser aqueles que vão escrever aí nos comentários coisas ruins. Por quê? Porque os covardes, eles são, eu vou usar a palavra, eles são uns frouxos. Já fui um covarde? Claro que sim. A gente, na verdade, é covarde todos os dias. Só que tem gente que é covarde a vida inteira. Não oscila dentro desse contexto. Ele é covarde. Bom, o que o covarde faz? O covarde é aquele que não tem meta nenhuma na vida. É aquele que simplesmente vive. É aquele que é o tal do deixa a vida me levar, a vida leva eu. O covarde é aquele que chega domingo à noite, quando começa o Fantástico, escutou a musiquinha do Fantástico, ele já começa a pensar assim: meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira, aquele martírio, aquele patrão idiota, aquele companheiro bobo, aquele trabalho, aquele trânsito. Então, ele é aquela pessoa que reclama de tudo, mas não tenta mudar nada. Ele continua aquela roda dos ratos ali, sem mudar nada. O que é a roda dos ratos, a corrida dos ratos? Num contexto econômico, corrida dos ratos é o que a gente vive. Eu também vivo a corrida dos ratos. O que é? Vamos imaginar uma roda dos ratos aqui. Você precisa de dinheiro. Você trabalha, você ganha dinheiro. Daí você compra as coisas, gasta o dinheiro, precisa de dinheiro. Trabalho, ganha dinheiro, compra as coisas, gasta dinheiro, e assim é uma roda, uma corrida dos ratos. E tem muita gente que vive apenas essa corrida dos ratos e não aproveita. E quando você não tem uma meta a ser cumprida, você fica só igual quem já viu um cavalo trabalhando. Você vai ver um cavalo, um boi trabalhando, você vai ver que ele usa aquela viseira aqui, ó, aquela cabeçada, que é dito no interior. Ele aqui, ou seja, o cavalo não olha para os lados, ele olha só para frente. E tem gente que trabalha assim, olha só para frente e não olha para os lados. São aquelas pessoas que não têm ideias nenhuma. São aquelas pessoas que elas não tentam, elas não vão atrás. Elas não tentam mudar aquilo da vida delas. E daí elas reclamam do chefe, reclamam do dia, reclamam da hora,
reclamam do trabalho, reclamam que não vende, reclamam que vende demais, reclamam que não tem movimento, reclamam que tem movimento demais. É uma pessoa que simplesmente é acovardada para o mundo, nada tá bom para ela. Conhece alguém assim? Manda esse vídeo para ela então. Então, qual que é a próxima pessoa? Que é uma pessoa que a gente também passa por isso. Às vezes, durante o dia, a gente passa por isso. São as pessoas fracas. Quem que é a pessoa fraca? A pessoa fraca, ela não é covarde. Ela não está reclamando de tudo. Porque ela sabe que ela pode chegar em tal lugar. Ah, eu posso sair daqui e chegar aqui. Eu estou na corrida dos ratos, mas se eu der uma mexida aqui vai começar a sobrar dinheiro. Então, eu vou poder trabalhar um pouco menos. Mas sabe o que ela faz? Ela é fraca, ela não aguenta. Ela disse sim para ela. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu disse para mim mesmo, e eu sou um cara de metas. Eu disse para mim mesmo, eu vou chegar a 85 quilos até dia 24 de dezembro. Daí teve toda essa correria do Covid, teve academias fechadas e tudo mais. Posso usar isso como desculpa. Não, mas a culpa foi minha. Eu podia ter me exercitado em casa, eu deveria ter ido para a academia os dias que estava aberto, eu deveria ter cuidado da minha alimentação. Bom, não emagreci os 10 quilos que eu queria. Continuo com meus 95 quilos. Eu não estou contente com isso. Essa é a minha meta agora, é chegar aos meus 85 quilos. E eu vou chegar lá. O problema é que eu falava isso antes, eu sou fraco. Eu sou fraco, eu deixava. Eu poderia falar assim, ah, a culpa é da academia, a culpa é das comidas boas que coloca na nossa frente. Não, mas eu sei que o problema é eu. Eu sei que o problema sou eu e eu vou ter que mudar isso. Isso é um sintoma de pessoa fraca, é pessoa que tem ideia, que tem planejamento, que quer fazer alguma coisa, mas infelizmente ela não tem gana para aquilo. Ela quer, mas ela não tem força para se manter até lá. E ela precisa de ajuda daí. Essas pessoas precisam de ajuda, é aquelas pessoas que precisam de um cronograma de metas, de uma pessoa que chegue para ela e diga, não, você está quase conseguindo, vai lá. Porque, infelizmente, o problema de nós aqui é que a gente se compara com os outros. Nós, pessoas normais, nos comparamos com os outros. E, na verdade, nós não devemos nos comparar com os outros. Nós devemos nos comparar com nós mesmos. Isso é o que um forte, infelizmente, não... Um fraco, infelizmente, não faz. Um fraco, ele não se comporta, ele não se planeja, ele não vê o que ele fez ontem e a melhoria que ele vai fazer hoje. Porque, infelizmente, ele não consegue fazer isso. Um fraco, ele fica também na roda dos ratos, ele consegue ter umas visões, mas a hora que ele sai da roda dos ratos, ele vê que tá difícil, ele volta para dentro dela de novo. Ele volta para procrastinação, que procrastinar é deixar para amanhã o que você poderia fazer hoje. Então, muitas pessoas fazem isso, eu faço isso. Eu sou aquela pessoa que eu tenho como meta acordar às 5 da manhã para estudar, para ler, para apresentar o script dos vídeos, para fazer alguma coisa, para escrever. Mas tem dias que eu simplesmente desligo o... Às vezes eu pego o celular antes para desligar o alarme, só para ele não me incomodar. Então isso é procrastinar, isso é ser fraco. Isso é um problema, isso é um negócio que eu me cobro todos os dias. Daí tem dias que eu consigo me cobrar tanto que eu mantenho uma semana com uma rotina boa e tem semanas que eu já dou aquela amolecida. Mas o correto é você tentar manter pelo menos 30 dias. Aos fracos que estão me escutando, tente manter 30 dias uma rotina. Crie uma rotina básica, uma rotina pequenininha. Ah, eu acordo às 6, então eu vou começar a acordar às 5h30. Vou começar a acordar às 5h30, ler as notícias, assistir um jornal, ler um livro. E vai fazer isso por 30 dias. Tenta fazer isso por 30 dias, você vai ver a mudança que vai ocorrer na tua vida. Aos covardes também, se quiserem tentar. Mas covarde é covarde. Infelizmente, eu acho que não vão dar conta do recado. Mas aos fracos que estão aí como eu, quiserem tentar, eu acho que vai dar boa. Tenta por 30 dias, depois retorna esse vídeo aqui e deixa um comentário lá. Ah, deu certo. Ah, não deu certo. Agora vamos para o próximo. Lembrando, deixe seu like lá. Quem gostou,
Manda aos fracos que você conhece. E agora vamos aos fortes. Lembrando que os fortes são os 10% que dominam o mundo hoje. E eu digo são aqueles que se mantêm no parâmetro forte. Porque nós, eu, você, a gente oscila. Agora o forte mesmo, ele se mantém naquele padrão, ele não consegue mudar. Por exemplo, Jeff Bezos é um dos homens mais ricos do mundo. E ele tem um cronograma do dia dele. Ele trabalha mais do que nós. Ele precisa trabalhar? Na verdade, ele não precisaria mais. Mas é porque ele tem um propósito na vida. Um significado à vida das pessoas. Além, claro, da Amazon. Mas ele tem outras empresas também que ele trabalha em todas elas. E é aquela ideia, ele precisa? Não precisa. Mas ele trabalha. É igual o Bill Gates. Bill Gates, quando ele saiu da Microsoft, hoje ele só tem 5% da Microsoft e continua sendo o segundo homem mais rico do planeta. Quando ele saiu da Microsoft, ele foi trabalhar em causas humanitárias. Ele tem o Instituto Bill e Melinda Gates, que é um instituto que ajuda muito a África, não só a África, mas outros países subdesenvolvidos, na cura de doenças, na busca a sanar a fome desses países, ou seja, eles estão trabalhando direto. E é aquela ideia, precisa? Não, mas o princípio deles é aquele. Forte, então, é aquela pessoa que ela tem uma meta a ser cumprida. É igual eu vou me comparar agora com o forte, mas a minha meta é levar as famílias, não apenas pessoas, forma de trabalharem juntos, para ter um crescimento juntos. Famílias unidas crescem mais. É aquela ideia, quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. E se você for acompanhado da tua família, você vai muito mais longe. Porque pensa, com quem que você dorme todas as noites, quem é casado? Você dorme com a sua esposa, seus filhos estão próximos de você. Então eles têm que te dar apoio, eles têm que dizer, não, vai lá pai, vai lá mãe, você consegue. Eu vi o teu vídeo mãe, ficou show de bola, vai, pode postar. Ah mãe, o que você ensina aqui em casa para nós é muito legal, você não quer ensinar para meus amigos? São coisas assim que te levam ao próximo nível, que te elevam, que fazem você crescer. Então, agora eu quero que você busque ser o forte, ser aquele que tem uma meta, aquele que sabe onde quer chegar. Lembra no vídeo passado, da semana passada, eu coloquei que vocês deveriam escolher uma meta específica e ir atrás dela durante 30 dias, até o dia 18, eu postei dia 18, até o dia 18 de janeiro. Eu quero que vocês façam isso também. Pega aquela meta, coloque na cabeça, eu sou forte, eu sei fazer as coisas, e vai atrás. Faça. Faça com que a sua mensagem seja levada para o mundo. Faça com que a sua empresa cresça e evolua. Eu quero que você cresça, porque se você crescer com o que eu estou te falando, eu vou crescer também. Porque é o dando que se recebe. Isso está na Bíblia. Quem não lê a Bíblia, começa a ler então. É dando que se recebe. Primeiro você dá ao mundo, depois o mundo te devolve. Então, tudo certo? Conseguiram compreender o covarde, que é aquele que não tem meta nenhuma na vida, que ele só reclama e acha problemas? O fraco, que é aquele que tem metas, mas infelizmente ele não tem força para se manter, por isso o fraco, né? Ele não tem resistência para se manter naquela meta, porque o primeiro obstáculo que aparecer, ele salta fora. E daí vem o forte, que é aquele que tem meta e tem força e tem foco naquilo. Ele vai até ele conseguir. E quando ele consegue, como eu falei nos vídeos passados, quando você consegue uma coisa, você vê que você pode mais. Você vai atrás da outra. Quando você chega lá, você pode mais, e mais, e mais, e mais, e assim você vai. É que nem quando eu falei do meu livro. E a minha ideia era escrever um livro pequenininho, 40 páginas ali, estava show de bola já. Eu já tenho 100 páginas escritas e é pouco. Isso para uma parte, eu quero escrever 4 partes. Então, você tem que ir atrás, você tem que buscar. Tá bom? Então, seja forte.
Tenha uma meta e busque ela incessantemente. Se você tem um exemplo para você buscar uma meta. Minha meta é escrever um livro. Vamos usar a minha. É escrever um livro. Então eu vou buscar ler pessoas, ver pessoas, conversar com pessoas que já escreveram alguma coisa. Que escrevem, que seja para jornal, para a gente captar um pouco de ideias. Ah, mas eu não conheço pessoas assim. O YouTube está aí para isso. Assista o YouTube. Garanto que aqui do ladinho você vai ver muita coisa. Aqui do ladinho vai ter muitos vídeos parecidos com esse aqui. Vai ter pessoas ensinando vocês. E se vocês quiserem um pouquinho mais de ajuda, na descrição do vídeo aqui tem um curso maravilhoso de escrita e alta performance. Se vocês quiserem, clique lá, assistam o vídeo desse curso, que é um curso surpreendente. Só para completar então, lembrando, os covardes, os fracos e os fortes. No qual deles que você se encontra? Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.